ele não pediu ajuda, ele não conseguiu pedir ajuda. Quem tira a própria vida não é porque não quer pedir ajuda, não consegue fazer tal ato. Então ele tirou a própria vida. E os amigos, durante o velório, fizeram cartõezinhos amarelos com a fita amarela, se precisar dessa ajuda. Então diga para o seu irmão do lado: aleluia, Deus. Se você precisar, pode me chamar, pode me ligar, eu vou até você. Você pode vir aqui, fazer assim, eu vou orar com você. É isso que nós precisamos, acolher a alma das pessoas. Eu gosto muito do girassol, e girassol para mim significa o que o Espírito Santo vai trazer. Hebreus 12:2. O girassol, ele busca a luz do sol, ele faz o seu giro, o seu movimento em busca do sol, mas em dias nublados eles se voltam para outros girassóis. No final do dia, quando a noite chega, ele reafirma a sua posição, se preparando para o nascer do sol, para quando a luz do sol vier, ele já está posicionado. E que assim nós possamos ser luz na vida das pessoas, porque já é bíblico. A palavra nos convida a sermos luz na vida das pessoas. E para isso, nós precisamos ter um posicionamento espiritual. Mas antes de irmos para a palavra, eu quero apresentar umas pequenas estatísticas. Porque a palavra do Senhor diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, se a gente tem conhecimento da causa, da situação, fica mais fácil da gente saber como vai agir, o que a gente vai fazer, porque não é fazer de qualquer jeito, tem que ser da forma correta. E estudos apontam que desde 2015, o ano que foi lançada a campanha Setembro Amarelo no Brasil, as mortes por suicídios não apenas continuam aumentando, como elas aumentam quando se aproxima o mês de setembro. No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens, preste bem atenção nesses dados, em comparação com 5,4% para cada 100 mil mulheres morrem devido ao suicídio. Os homens, eles têm mais dificuldade de falar sobre o que sentem, de falar sobre os seus sentimentos. Eles têm a capacidade de guardar o que está angustiando. E quando tenta externar, é da forma errada. E às vezes vem da forma agressiva. No Brasil, cerca de 14 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, o que equivale a uma média alarmante de 38 mortes por dia. 38 pessoas tiram a vida por dia. Isso não era para ser só algo que a gente escuta, isso era para doer muito na nossa alma. E a OMS indica que o Brasil é o país ansioso. E aponta que mais de 18 milhões de brasileiros já enfrentaram a condição de ansioso ou depressivo. E em 2024 o Brasil registrou o maior número de afastamentos do trabalho por esses transtornos. E está cada vez pior. E a tendência é ficar cada vez pior. Porque todo cumprimento da palavra, o Senhor vai resgatar vidas para adorar, para se entregar. Mas em contrapartida, o inimigo vai continuar atuando na mente das pessoas. Porque muitas vezes começa com um pensamento de rejeição, por exemplo. E aí desencadeia todo um tormento mental. Adoece quem está padecendo, acometido do transtorno do sofrimento e adoece a família. E o que é que nós estamos fazendo? São campanhas rasas, são campanhas superficiais,
Eu entendo assim, e Deus me revela assim. Por que, Michele? Porque as autoridades, muitas pessoas, o mundo, não quer se entregar à raiz do problema. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra os espíritos do mal. Então fica dificultoso, fica mais difícil combater o mal pela raiz, que é Cristo. Jesus é tudo na vida de um ser humano. Mas se a gente for defender que a importância de ter Cristo na vida das pessoas e para elas não adoecerem, é para um crente que é verdadeiramente cristão. Ele vai combater o mal pela raiz, que é a necessidade de Cristo. Por isso que o problema não vai ter fim, até que as pessoas se rendam a Cristo. Porque a solução para o mundo é Cristo. É render o coração para Cristo. Nós cristãos que já entregamos o nosso coração para Jesus, a gente tem as lutas, a gente tem as aflições, a gente tem os tormentos, os dias que não são fáceis, mas a gente tem uma fé que nos sustenta. A gente acredita no Espírito Santo que nos guia, que nos direciona. Então, são campanhas para cá, são campanhas para lá, elas são importantes, porque uma hora alguém pode ser salvo por essa campanha, mas a gente precisa combater o mal pela raiz. E a questão é levar as pessoas à palavra, levar o quanto Jesus ama a vida delas, o quanto, acima de tudo, o amor que a gente precisa é Cristo. O Senhor nos deu uma família, sim, precisamos da família, sim, ela é alimento para nossa alma, sim, precisamos de afeto, sim, mas ainda assim, se focarmos só na nossa família e deixando Jesus em segundo lugar, uma hora as coisas vão desandar. Você não vai saber lidar com aquela pessoa difícil da sua casa. Então, para a gente ter o preparo correto, a armadura de Efésios 6, a gente precisa entender, compreender, reconhecer que estilo de vida eu estou tendo para que outras pessoas possam vir a Cristo por causa do meu testemunho. E não é um testemunho só de levar a Bíblia porque eu estou a caminho da igreja, do templo, para congregar com os meus irmãos. O Senhor nos chama a fazer uma reflexão de como está a nossa vida dentro de casa e como nós nos comportamos lá fora. Quais são os hábitos que nós estamos tendo para que aquilo vá se progredir, vá espalhar, vá plantar no coração das pessoas. E eu convido os meus irmãos para ficarem em pé. Quem não puder ficar, fique sentadinho por algum motivo. O Senhor contempla a sinceridade do nosso coração. Eu convido os irmãos para ler os Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Espírito Santo quebre toda barreira física, toda barreira espiritual e carnal da nossa mente e do nosso coração, para que a palavra, de fato, ela nos desperte, ela venha nos acordar de verdade, para que a gente venha sair daqui. Nós viemos para cá para sair alimentados, não para voltar do mesmo jeito. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim, no versículo 2: conservem os nossos olhos fixos em Jesus. Diga comigo. Conservemos. Mais uma vez. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Hebreus 12, 2. Aleluia. Hebreus 12, 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Amém? Pode sentar-se. Precisa dormir? Peça
por experiência própria que o Espírito Santo me levou a ter durante o luto que eu passei pela morte do meu esposo. O Espírito Santo, ele é real, ele é uma pessoa. Ele é um conselheiro fiel, ele te orienta na saúde mental e emocional. Sim, eu sou uma prova viva disso. Então, se a gente se submete, Senhor, eu não estou dormindo bem, faça um propósito de oração sobre essa causa específica. Tem alguma coisa que está mexendo com o seu sono. Uma pessoa não fica sem dormir bem do nada, pode ter certeza disso. Lá em Jó 33 diz que de noite na cama, quando dormimos, olha o que a palavra diz. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio dos sonhos ou de visões. Aqui, na minha versão, é bem clara a palavra sono profundo. Tem gente que diz assim, eu dormi bem, deitei e apaguei. Isso não quer dizer que você dormiu bem, não. Pode ser que o seu corpo esteja tão cansado que você só apagou de fato. Mas um sono restaurador, porque a palavra está aqui, ó. Um sono profundo. A ciência chama de um sono REM3. É um estágio do sono em que o seu corpo passa por uma restauração muscular, hormonal e cerebral. É a ciência que faz isso? Não é. É a mão do Senhor que se move no nosso corpo enquanto a gente dorme. A gente precisa ter hora para dormir e ter hora para acordar. Durma a hora que dá e tem hora certa para acordar por causa do trabalho. Vá nessa ao longo da sua vida. Eu quero ver você daqui passando dos 40 anos. Porque tem certas coisas que vão aparecer quando a gente chega nos 40. Não brinque, que a gente está falando aqui é coisa séria. Uma pessoa que não dorme bem, ela vai envelhecer rápido. Ela pode ter problemas, a diabetes pode aumentar, a glicose pode aumentar, pode ter problema cardíaco, pode ter problema de hipertensão. Pode. Dormir bem é necessário. É vitamina para o nosso corpo. Tem palavras que saem da nossa boca que são vergonhosas. Vai implicar no crescimento espiritual do irmão e a gente acha que não. Vai desanimar. Quantas palavras de desânimo a gente já recebeu na convivência? O impulso. Então, tudo isso faz parte para que a gente tenha uma vida em que vai nos dar uma qualidade mental e emocional com o Senhor, para que a gente possa frutificar na vida do outro. Olha, tem coisas acontecendo que eu leio, aí eu volto a ler de novo e vou dizer, será que isso realmente é isso? Tem estudos apontando que a moda agora é cada loucura. A moda agora são pessoas que elas não se sentem introvertidas nem extrovertidas. Elas querem ficar na delas, não me incomode não. Quando eu quiser me posicionar, me manifestar, se eu estou triste, se eu estou alegre, é comigo, eu vou escolher. Então, cada vez mais as pessoas vão criando maneiras de viver, maneiras de se comportar. Vão criando comportamentos que são só acréscimos, porque para a vida espiritual não vai acrescentar em nada, só vai confundir aquele que está tentando caminhar com Cristo. Então, para a gente entender que cuidar da saúde, de um modo geral, é questão de sabedoria. Cuidar da nossa saúde é honrar a Deus. Cuidar do nosso corpo é honrar a Deus. E são 4 áreas que eu acho importante a gente frisar, que é onde as coisas começam a desandar. Para quem acompanha de forma
dentro do comportamento humano, a gente enxerga tanta coisa e vê problemas se arrastando, transtornos se desencadeando, porque a pessoa está desajustada dentro dessas 4 áreas. A primeira dela é a comunhão com o Senhor. Não tem como a gente viver essa vida de uma forma saudável se a gente não tiver a comunhão com o Senhor. Porque é em Cristo que a gente vai ter a paz quando muita coisa está atribulada. É como o Senhor disse, se a gente conservar, se a gente mirar, focar em Cristo, a gente sai de situações difíceis. Se o meu coração tem desejo da palavra, eu vou saber lidar com as pessoas, porque lá me ensina. Olha, o livro de Provérbios é uma pérola divina no nosso dia a dia. Você pode tirar um tempo da sua vida estudando Provérbios, você não tem noção da grandeza de detalhes do nosso dia a dia. São coisas que você fica, meu Deus, isso é muito lindo, Jesus. A gente vê detalhes da vida diária, do dia a dia, do comportamento, das decisões, das palavras, do sentir. E Provérbios, por exemplo, é lindo Provérbios para a vida diária. Você quer analisar melhor à luz da palavra o seu comportamento, o seu estado emocional, o seu estado mental? Como é que você está lidando com o dinheiro? Como é que você está lidando com a família? Com várias áreas importantes da nossa vida, faça um estudo de Provérbios. É muito edificante. Conheço o Espírito Santo. Então, Tiago diz que se a gente chegar perto de Deus, Ele chega perto da gente. Se eu busco o Senhor, Ele vem até a mim. Eu sempre gosto de lembrar da oração raivosa, quando a gente está com raiva. É melhor fazer uma oração raivosa e Senhor, eu estou com raiva, eu estou sentindo isso e aquilo, do que você descontar nas pessoas, magoar as pessoas. Mas Jesus, eu não quero sentir isso, eu quero sair renovada da tua presença, eu quero sentir serenidade. O nosso problema, você sabe qual é? É vir a preguiça dos infernos, sono dos infernos, tudo que é do inferno contra a gente, para a gente não buscar. O que a gente tem aqui, ó, aqui é um manual divino das Sagradas Escrituras que nos ensina a ter saúde mental e emocional. E que nenhum livro do mundo vai te dar. É glorioso, é divino. Quando eu estou lendo, eu digo, Jesus, muito obrigada, Senhor. É glorioso demais. É divino, é você literalmente ter nas mãos uma porção do coração de Deus para a tua vida prática. Porque o que a gente vai viver aqui, o que nós estamos vivendo aqui, vai se estender ao céu. Não vai zero na nossa vida. Quando chegarmos no céu, não vai começar do zero, não. Nosso corpo vai ser transformado, vai. Vamos viver que nem os anjos, mas teremos poder. Mas o que vivemos aqui vai ser extensão do céu, sim. Não esses modos doentios, comportamentos paranoicos, mas aquilo que é santo e puro. A gente pode sim viver uma vida de santidade. O que é viver uma vida de santidade? É você buscar todos os dias fazer o que é certo, mesmo sabendo que sua carne é fraca. Mas Jesus, eu não me rendo a esse pecado, eu me consagro a Ti, eu quero servir. Você vence. A gente não precisa saber usar. Ele não precisa ser o inimigo, não. Ele é um aliado nosso, ele nos ajuda. Mas celular na hora do sono não combina. Não combina. Não vá por esse caminho. Não seja só mais um usando celular na hora de dormir. Eu sei o que eu estou falando. Todas as pessoas que conversam comigo, elas têm os mesmos hábitos com relação ao sono. Quando chega o queixo de depressão, ansiedade, é a mesma coisa. Estou triste, vou para o celular para poder ocupar a mente. Estou sem sono, vou para o celular para poder estimular o meu sono.
Então, são hábitos que a gente precisa repensar para reorganizar, porque ali a longo prazo vai trazendo prejuízo, vai implicando no nosso rendimento. A gente está falando sobre o quê? Sobre saúde, qualidade de vida. Nós estamos dentro desse mundo, meus irmãos. Nós somos influenciados, sim. Só que a gente não pode desalinhar a nossa vida por conta de influências assim. A gente precisa ficar atento. A gente precisa vigiar. Não adianta dizer que a noite está sem sono e vai fazer certas coisas durante a noite para poder o sono vir e bagunçou todo o seu horário. Eu sei que não é fácil, mas comece a se organizar. Organize. Uma hora o organismo vai absorver aquela informação do seu cérebro, porque o seu cérebro já entende que a noite é para dormir e de dia é para ficar acordado. Trocar o dia pela noite não é saudável. É uma guerra com o nosso corpo. Você já deve ter ficado noite sem dormir, você sabe como é que a gente fica, é terrível. A gente se sente um peso. Então, para tudo isso daqui, são 4 áreas importantes que a neurociência chama de quadrado da saúde mental. É importante, veja bem, são áreas em que o inimigo fica com a lupa de olho, observando como nós estamos lidando com essas áreas na nossa vida para nos atacar. Literalmente desse jeito. E a gente precisa parar. E como é que eu posso fazer tudo isso? Nós temos a palavra, o manual divino. É só a gente estudar, buscar. Se o irmão sabe mais do que ele estudou, sente com ele, aprende com ele. Na corrida cristã, a gente precisa se posicionar, corrigir essas 4 áreas da nossa vida, alinhar, ajustar. Se você tem a consciência, Senhor, graças a Deus, que até que eu estou dando conta, Jesus, obrigada. Glória a Deus por isso. Glorifique o Senhor e se mantenha. Não saia. Não saia, porque aqui são 4 áreas que podem ser perigosas se elas estiverem desajustadas. O estrago pode ser grande. Pode até roubar a sua fé. Porque a gente não pode ser aquele instável no Senhor. E para finalizar, lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 22 ao 25 diz: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem bem. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Jesus está voltando. Logo ele virá. Logo nós estaremos um corpo transformado, uma vida transformada. Aleluia. Sem precisar se preocupar com sono, atividade física, alimentação. Aleluia. Nosso alimento vai ser estar na presença do Senhor. Mas até lá, o Senhor nos convida a termos uma posição diferente como cristão. Para que a gente possa de fato ter a consciência de que eu entendo que é setembro amarelo, eu sei das responsabilidades e eu sei como agir porque eu estou posicionado. Sou alimento para o outro porque eu me alimento na palavra. Sou cuidado do outro porque eu honro meu Senhor cuidando de mim. Amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Então tudo está na palavra. A gente não pode ceder. Não é fácil viver na presença do Senhor. Mas com a ajuda do Espírito Santo, como um atleta posicionado, com a fé musculosa, a gente
o Espírito de Deus tenha liberdade na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito. Que o Espírito Santo faça parte de cada decisão nossa, do nosso comportamento. Que o Espírito Santo seja aquele conselheiro que a gente se der